Sinais de que você está correndo perigo. O universo se comunica conosco o tempo todo. Nossos mentores e amigos espirituais estão sempre nos amparando, intuindo, orientando e protegendo, e usam diversas formas de se comunicar e despertar nossa atenção para determinadas situações. Especialmente quando estamos em perigo, a espiritualidade envia sinais para nos alertar. Mas é preciso estar atenta para conseguir perceber as mensagens e se proteger. Você sabe quais são os sinais mais comuns de que você está correndo perigo? 9 mensagens de alerta que a espiritualidade envia. 1. Arrepio na nuca. Esse é um sinal claro de perigo e nosso próprio corpo está preparado para captar energias densas dessa forma. Basta observar os animais. Se você tem cachorro ou gato em casa, verá que quando eles se sentem ameaçados, arrepiam pelo do dorso e do rabo. Conosco acontece o mesmo. Se você for entrar em algum lugar e sentir esse arrepio, saia imediatamente do local. Se for sair para um encontro, pule fora. Se estiver em casa, verifique se tudo está trancado e faça uma oração para seu mentor, pois a ameaça pode ser também espiritual. 2. Silêncio. Quando estamos em uma condição perigosa, quando um acidente, por exemplo, está prestes a acontecer, relatos de quem passou por esse tipo de situação indicam que pouco antes do evento uma sensação de silêncio, como um bloqueio energético, apareceu intensamente. Quase como se as coisas ficassem em câmera lenta, saindo do foco por alguns segundos. A sensação também pode ser descrita como um ouvido entupido, como quando subimos uma serra. Quando isso acontece, a espiritualidade está pedindo cautela. Se estiver dirigindo, redobre a atenção. Se estiver andando na rua, procure um lugar seguro para entrar e aguarde essa sensação passar. Se estiver conversando com alguém, se despeça da pessoa e se afaste. Se isso acontecer quando você está prestes a tomar uma decisão, repense, se possível, adie sua resposta e reflita por mais algum tempo sobre a situação. Mas nunca ignore esse silêncio, esse vácuo energético que por vezes nos impacta e que quase sempre significa perigo. Sinais de que você está correndo perigo. Consciência plena, espiritualidade, reflexões e conhecimento. 3K46. O universo se comunica conosco o tempo todo. Nossos mentores e amigos espirituais estão sempre nos amparando, intuindo, orientando e protegendo, e usam diversas formas de se comunicar e despertar nossa atenção para determinadas situações. Nós somos feitos de poeira de estrelas Carl Sagan. Especialmente quando estamos em perigo, a espiritualidade envia sinais para nos alertar. Mas é preciso estar atenta para conseguir perceber as mensagens e se proteger. Você sabe quais são os sinais mais comuns de que você está correndo perigo? 9 mensagens de alerta que a espiritualidade envia. Um arrepio na nuca. Esse é um sinal claro de perigo e nosso próprio corpo está preparado para captar energias densas dessa forma. Basta observar os animais. Se você tem cachorro ou gato em casa, verá que quando eles se sentem ameaçados, arrepiam pelo do dorso e do rabo. Conosco acontece o mesmo. Se você for entrar em algum lugar e sentir esse arrepio, saia imediatamente do local. Se for sair para um encontro, pule fora. Se estiver em casa, verifique se tudo está trancado e faça uma oração para seu mentor, pois a ameaça pode ser também espiritual. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que são todos mais ou menos médiums. Allan Kardec. 2. Silêncio. Quando estamos em uma condição perigosa, quando um acidente, por exemplo, está prestes a acontecer, relatos de quem passou por esse tipo de situação indicam que pouco antes do evento uma sensação de silêncio, como um bloqueio energético, apareceu intensamente. Quase como se as coisas ficassem em câmera lenta, saindo do foco por alguns segundos.
A sensação também pode ser descrita como um ouvido entupido, como quando subimos uma serra. Quando isso acontece, a espiritualidade está pedindo cautela. Se estiver dirigindo, redobre a atenção. Se estiver andando na rua, procure um lugar seguro para entrar e aguarde essa sensação passar. Se estiver conversando com alguém, se despeça da pessoa e se afaste. Se isso acontecer quando você está prestes a tomar uma decisão, repense, se possível, adie sua resposta e reflita por mais algum tempo sobre a situação. Mas nunca ignore esse silêncio, esse vácuo energético que por vezes nos impacta e que quase sempre significa perigo. 3. Sonhos. A comunicação com o astral através dos sonhos é muito comum. Quando algo forte está para acontecer, pode ser que você seja avisada através dos sonhos. Eles são diferentes do padrão comum que costumamos ter, pois vêm com alguma mensagem e geralmente são atribulados, agitados. Muitas vezes em preto e branco, confusos e passando a impressão de perigo. Águas revoltas, uma tempestade grande se formando, um vulcão em erupção, uma enchente. Quando você tiver esse tipo de sonho, fique atenta nos próximos dias a acidentes, tanto domésticos quanto na rua. A mensagem também pode ser um alerta a alguma situação específica e até mesmo uma pessoa, portanto, é necessária uma análise do futuro próximo para identificar sobre o que lhe está advertindo o sonho. Especialmente se houver alguma decisão importante a ser tomada, esse sonho veio lhe dizer para evitar seguir por esse caminho, pois as consequências podem ser graves. 4. Pena preta. Se você encontrar pelo caminho uma pena preta, especialmente se a pena cair sobre você e chegar a tocar seu corpo, significa que a espiritualidade está tentando te proteger de algum perigo. As aves que possuem essa penugem são símbolos de proteção, por isso a espiritualidade usa essa energia para fazer o alerta. Você provavelmente está desprotegido e vulnerável, tanto para as adversidades materiais, ou seja, aquelas referentes à integridade do seu corpo físico, como também para ataques espirituais, magia e obsessão pesada. Para atender o chamado espiritual que vem através da pena, o primeiro passo é limpar as energias através de um banho com ervas e sal grosso. Intensificar a prática de meditação de limpeza e proteção espiritual também ajudam muito a reconstruir as barreiras energéticas que nos protegem. Com relação ao mundo físico, fique atenta e evite situações de risco e esportes radicais pelas próximas semanas, pois esse é um dos grandes sinais de que você está correndo perigo. Sinais de que você está correndo perigo. Consciência plena, espiritualidade, reflexões e conhecimento. 3K46. O universo se comunica conosco o tempo todo. Nossos mentores e amigos espirituais estão sempre nos amparando, intuindo, orientando e protegendo, e usam diversas formas de se comunicar e despertar nossa atenção para determinadas situações. Nós somos feitos de poeira de estrelas Carol Sagan. Especialmente quando estamos em perigo, a espiritualidade envia sinais para nos alertar. Mas é preciso estar atenta para conseguir perceber as mensagens e se proteger. Você sabe quais são os sinais mais comuns de que você está correndo perigo? 9 mensagens de alerta que a espiritualidade envia. Um arrepio na nuca. Esse é um sinal claro de perigo e nosso próprio corpo está preparado para captar energias densas dessa forma. Basta observar os animais. Se você tem cachorro ou gato em casa, verá que quando eles se sentem ameaçados, arrepiam um pelo do dorso e do rabo. Conosco acontece o mesmo. Se você for entrar em algum lugar e sentir esse arrepio, saia imediatamente do local. Se for sair para um encontro, pule fora. Se estiver em casa, verifique se tudo está trancado e faça uma oração para seu mentor, pois a ameaça pode ser também espiritual. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que são todos mais ou menos médiums. Allan Kardec.
2. Silêncio quando estamos em uma condição perigosa. Quando um acidente, por exemplo, está prestes a acontecer, relatos de quem passou por esse tipo de situação indicam que pouco antes do evento uma sensação de silêncio, como um bloqueio energético, apareceu intensamente. Quase como se as coisas ficassem em câmera lenta, saindo do foco por alguns segundos. A sensação também pode ser descrita como um ouvido entupido, como quando subimos uma serra. Quando isso acontece, a espiritualidade está pedindo cautela. Se estiver dirigindo, redobre a atenção. Se estiver andando na rua, procure um lugar seguro para entrar e aguarde essa sensação passar. Se estiver conversando com alguém, se despeça da pessoa e se afaste. Se isso acontecer quando você está prestes a tomar uma decisão, repense, se possível, adie sua resposta e reflita por mais algum tempo sobre a situação. Mas nunca ignore esse silêncio, esse vácuo energético que por vezes nos impacta e que quase sempre significa perigo. 3. Sonhos. A comunicação com o astral através dos sonhos é muito comum. Quando algo forte está para acontecer, pode ser que você seja avisada através dos sonhos. Eles são diferentes do padrão comum que costumamos ter, pois vêm com alguma mensagem e geralmente são atribulados, agitados. Muitas vezes em preto e branco, confusos e passando a impressão de perigo. Águas revoltas, uma tempestade grande se formando, um vulcão em erupção, uma enchente. Quando você tiver esse tipo de sonho, fique atenta nos próximos dias a acidentes, tanto domésticos quanto na rua. A mensagem também pode ser um alerta a alguma situação específica e até mesmo uma pessoa, portanto, é necessária uma análise do futuro próximo para identificar sobre o que lhe está advertindo o sonho. Especialmente se houver alguma decisão importante a ser tomada, esse sonho veio lhe dizer para evitar seguir por esse caminho, pois as consequências podem ser graves. 4. Pena preta. Se você encontrar pelo caminho uma pena preta, especialmente se a pena cair sobre você e chegar a tocar seu corpo, significa que a espiritualidade está tentando te proteger de algum perigo. As aves que possuem essa penugem são símbolos de proteção, por isso a espiritualidade usa essa energia para fazer o alerta. Você provavelmente está desprotegido e vulnerável, tanto para as adversidades materiais, ou seja, aquelas referentes à integridade do seu corpo físico, como também para ataques espirituais, magia e obsessão pesada. Para atender o chamado espiritual que vem através da pena, o primeiro passo é limpar as energias através de um banho com ervas e sal grosso. Intensificar a prática de meditação de limpeza e proteção espiritual também ajudam muito a reconstruir as barreiras energéticas que nos protegem. Com relação ao mundo físico, fique atenta e evite situações de risco e esportes radicais pelas próximas semanas, pois esse é um dos grandes sinais de que você está correndo perigo. 5. Cheiro de flores. Você já sentiu assim, meio do nada, um cheiro forte de flores tomar o ambiente? Algumas pessoas, quando sentem esse tipo de cheiro, lembram logo de velório. Pois é. Infelizmente essa pode ser a mensagem. Como nós associamos esse cheiro rapidamente ao desencarne, eles usam essa nossa memória para alertar sobre alguma morte muito próxima, que pode ser até mesmo a nossa. Mas não se assuste. Primeiro porque, se você está sendo avisado, é porque existem chances de que isso não aconteça. Pode ser um descuido, uma falta de atenção ou uma negligência sua que vai desencadear um desencarne, mas que tem permissão espiritual para ser evitado e alterado. Logo, você recebe o recado para redobrar a atenção sobre tudo que vai fazer nos próximos dias. Segundo, porque nem sempre esse cheiro de flores carrega a mensagem da morte. Alguns amigos espirituais usam os nossos sentidos para nos ajudar a registrar a presença deles, e sempre que a sensação é positiva ou tem um cheiro agradável no ambiente é sinal de que a presença espiritual que está ali é positiva, amigável, veio ajudar ou até mesmo visitar. Pode ser um parente que já morreu, um antigo amigo ou um mentor. Então,
Como quase todas as questões que envolvem o mundo espiritual, você sempre terá que analisar a situação, o que está acontecendo na sua vida e na vida das pessoas próximas para conseguir interpretar a mensagem da forma mais adequada. De qualquer maneira, atenção nunca é demais. Sinais de que você está correndo perigo. Consciência plena, espiritualidade, reflexões e conhecimento. 3K46. O universo se comunica conosco o tempo todo. Nossos mentores e amigos espirituais estão sempre nos amparando, intuindo, orientando e protegendo, e usam diversas formas de se comunicar e despertar nossa atenção para determinadas situações. Nós somos feitos de poeira de estrelas Carl Sagan. Especialmente quando estamos em perigo, a espiritualidade envia sinais para nos alertar. Mas é preciso estar atenta para conseguir perceber as mensagens e se proteger. Você sabe quais são os sinais mais comuns de que você está correndo perigo? 9 mensagens de alerta que a espiritualidade envia. Um arrepio na nuca. Esse é um sinal claro de perigo e nosso próprio corpo está preparado para captar energias densas dessa forma. Basta observar os animais. Se você tem cachorro ou gato em casa, verá que quando eles se sentem ameaçados, arrepiam pelo do dorso e do rabo. Conosco acontece o mesmo. Se você for entrar em algum lugar e sentir esse arrepio, saia imediatamente do local. Se for sair para um encontro, pule fora. Se estiver em casa, verifique se tudo está trancado e faça uma oração para seu mentor, pois a ameaça pode ser também espiritual. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que são todos mais ou menos médiums. Allan Kardec. 2. Silêncio quando estamos em uma condição perigosa. Quando um acidente, por exemplo, está prestes a acontecer, relatos de quem passou por esse tipo de situação indicam que pouco antes do evento uma sensação de silêncio, como um bloqueio energético, apareceu intensamente. Quase como se as coisas ficassem em câmera lenta, saindo do foco por alguns segundos. A sensação também pode ser descrita como um ouvido entupido, como quando subimos uma serra. Quando isso acontece, a espiritualidade está pedindo cautela. Se estiver dirigindo, redobre a atenção. Se estiver andando na rua, procure um lugar seguro para entrar e aguarde essa sensação passar. Se estiver conversando com alguém, se despeça da pessoa e se afaste. Se isso acontecer quando você está prestes a tomar uma decisão, repense, se possível, adie sua resposta e reflita por mais algum tempo sobre a situação. Mas nunca ignore esse silêncio, esse vácuo energético que por vezes nos impacta e que quase sempre significa perigo. 3 Sonhos. A comunicação com o astral através dos sonhos é muito comum. Quando algo forte está para acontecer, pode ser que você seja avisada através dos sonhos. Eles são diferentes do padrão comum que costumamos ter, pois vêm com alguma mensagem e geralmente são atribulados, agitados. Muitas vezes em preto e branco, confusos e passando a impressão de perigo. Águas revoltas, uma tempestade grande se formando, um vulcão em erupção, uma enchente. Quando você tiver esse tipo de sonho, fique atenta nos próximos dias a acidentes, tanto domésticos quanto na rua. A mensagem também pode ser um alerta a alguma situação específica e até mesmo uma pessoa, portanto, é necessária uma análise do futuro próximo para identificar sobre o que lhe está advertindo o sonho. Especialmente se houver alguma decisão importante a ser tomada, esse sonho veio lhe dizer para evitar seguir por esse caminho, pois as consequências podem ser graves. 4 Pena preta. Se você encontrar pelo caminho uma pena preta, especialmente se a pena cair sobre você e chegar a tocar seu corpo, significa que a espiritualidade está tentando te proteger de algum perigo. As aves que possuem essa penugem são símbolos de proteção, por isso a espiritualidade usa essa energia para fazer o alerta.
você provavelmente está desprotegido e vulnerável, tanto para as adversidades materiais, ou seja, aquelas referentes à integridade do seu corpo físico, como também para ataques espirituais, magia e obsessão pesada. Para atender o chamado espiritual que vem através da pena, o primeiro passo é limpar as energias através de um banho com ervas e sal grosso. Intensificar a prática de meditação de limpeza e proteção espiritual também ajudam muito a reconstruir as barreiras energéticas que nos protegem. Com relação ao mundo físico, fique atenta e evite situações de risco e esportes radicais pelas próximas semanas, pois esse é um dos grandes sinais de que você está correndo perigo. 5. Cheiro de flores. Você já sentiu assim, meio do nada, um cheiro forte de flores tomar o ambiente? Algumas pessoas, quando sentem esse tipo de cheiro, lembram logo de velório. Pois é. Infelizmente, essa pode ser a mensagem. Como nós associamos esse cheiro rapidamente ao desencarne, eles usam essa nossa memória para alertar sobre alguma morte muito próxima, que pode ser até mesmo a nossa. Mas não se assuste. Primeiro porque, se você está sendo avisado, é porque existem chances de que isso não aconteça. Pode ser um descuido, uma falta de atenção ou uma negligência sua que vai desencadear um desencarne, mas que tem permissão espiritual para ser evitado e alterado. Logo, você recebe o recado para redobrar a atenção sobre tudo que vai fazer nos próximos dias. Segundo, porque nem sempre esse cheiro de flores carrega a mensagem da morte. Alguns amigos espirituais usam os nossos sentidos para nos ajudar a registrar a presença deles, e sempre que a sensação é positiva ou tem um cheiro agradável no ambiente é sinal de que a presença espiritual que está ali é positiva, amigável, veio ajudar ou até mesmo visitar. Pode ser um parente que já morreu, um antigo amigo ou um mentor. Então, como quase todas as questões que envolvem o mundo espiritual, você sempre terá que analisar a situação, o que está acontecendo na sua vida e na vida das pessoas próximas para conseguir interpretar a mensagem da forma mais adequada. De qualquer maneira, atenção nunca é demais. 6. Zumbido no ouvido. Nosso ouvido é um órgão físico, mas também é espiritual. Ou seja, nós temos um ouvido espiritual através do qual podemos ouvir, literalmente, a voz dos espíritos e captar mudanças vibratórias no ambiente. Esse ouvido espiritual pode captar vibrações que o ouvido físico não consegue, por isso, anomalias relacionadas ao nosso aparelho auditivo podem ser espirituais. Quando isso acontece, quase sempre significa que estamos sofrendo um ataque de uma entidade específica, seja ela encarnada ou desencarnada. Alguém está tramando contra você, uma cilada está se criando, uma puxada grande de tapete, talvez uma traição. Ou algum inimigo espiritual pode estar te atacando. Por isso, a melhor forma de se proteger é elevar suas energias através de práticas, banhos, mentalizações, meditação e oração. Proteja sua energia e tanto seu espírito quanto seu corpo serão fortalecidos contra qualquer mal. 7. Deixar cair ou quebrar objetos. Se você começar a derrubar objetos mais que o normal, pode ser um sinal do universo de que você está seguindo num caminho destrutivo que pode ter consequências perigosas. Reveja os seus comportamentos, abandone os vícios e tente levar uma vida mais saudável de maneira geral. A mensagem é: cuide de você e abandone velhos hábitos. 8. Eletrônicos começam a agir. Uma das formas que os espíritos têm de atrair a nossa atenção é através da interferência na rede elétrica. Luzes e outros componentes elétricos podem ser usados para que você saiba que eles estão tentando se comunicar. Lâmpadas que desligam, uma televisão que liga sozinha, um rádio que aumenta o volume e troca de estação. Eles querem atenção, pois, provavelmente tem algum alerta para fazer. 9. Sensações psíquicas. A intuição em alerta pode ser um sinal de que você está correndo perigo. Se a sua costuma aparecer sempre, você já está acostumada e sabe que jamais devemos ignorar a intuição. Para quem ainda não tem o costume de escutar a voz interior, comece a escutar.
Nossa intuição é nosso sexto sentido, um canal direto de comunicação com o mundo espiritual. Mentores e guias usam muito desse artifício para nos orientar, especialmente quando precisam nos avisar de algum perigo. Intuições boas também acontecem, mas na maior parte das vezes quando esse alarme toca é um sinal de alerta e perigo. Nunca deixe de escutar a intuição, o que o coração mostra através das sensações.